assim, cheia, né? Cheia. Não fico com medo, não, fico apavorada. Principalmente porque é dele. E eu fico pensando qual seria a melhor maneira de trazer para vocês a palavra. E a palavra de domingo é uma palavra do Evangelho de João, uma palavra muito forte. Porque da mesma forma como a semana passada eu falava com vocês que Jesus falou, não perturbe o vosso coração. Essa semana Jesus fala uma frase. Ele fala, não vos deixarei órfãos. Isso é coisa para nós guardarmos no coração. Então vamos entender o contexto disso. Vocês imaginem aqueles discípulos convivendo com Jesus há mais ou menos 2 anos e meio, igual eu falei com vocês. Convivendo com ele, de repente, eles percebem, Jesus começa a anunciar que vai embora. Vocês imaginam aquela intimidade, Jesus era a segurança deles. Quem vai ensinar alguma coisa para eles? Quem vai dar o caminho para eles? Com tanta coisa para nos ameaçar, quem pode falar, faça isso que é certo, faça aquilo que é certo? Eles não sabiam. Então Jesus olhou para eles, né? Olhou e falou, tem que fazer algo? Por isso Jesus disse, não vos deixareis órfãos. Eu vou e volto. E eu vou trazer um novo convite nesse domingo. Né? Esse convite que Jesus fez aqui, que é o convite que eu trago hoje. Hoje nós somos convidados a viver essa Páscoa do Senhor, viver a Páscoa como sinal, como uma experiência da presença de Deus vivo em nós. Esse convite de Jesus, não vos deixo órfãos, e isso é para a gente viver a fé numa profundidade encantadora. O que Jesus nos propõe é lindo, e vocês podem imaginar que é o que sustentou a igreja até hoje. Porque como que, depois que Jesus morreu, que o mundo não mais o viu, como é que tudo que ele falou chegou aqui até hoje, que nós estamos aqui reunidos por causa dele? O que nos fez permanecer? O que nos faz permanecer? É o Espírito Santo. É ele em nós. É o Espírito que vai nos convocando, que vai nos colocando e que vai nos abrindo para uma relação única com Deus. Uma relação com Deus absolutamente vivo. Então é ele que sustentou a igreja até esse momento. Quantos caminhos estreitos, quantos caminhos difíceis, quantas decisões difíceis que a humanidade percorreu até agora, quem manteve tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Então essa é a proposta de Jesus para nós. Por que ele não nos deixa órfãos? Porque ele falou, quero fazer uma proposta para que vocês possam compreender que vocês vão passar por uma experiência absolutamente nova, de uma nova consciência de que Deus habita em nós. Isso é uma consciência que é um mistério. E a gente precisa acolher esse mistério com muita simplicidade. Porque é mistério, como é que nós vamos explicar? Nós podemos simplesmente acolher essa fala dele, que habita em nós. Porque é o Espírito que vai poder revelar para cada um de nós a identidade mais importante que nós possuímos. Qual é? Vocês já descobriram, já falei tanto disso. Qual é a identidade mais profunda? Qual a identidade mais verdadeira que você tem, que te norteia na vida? É ser filho de Deus. Essa é a identidade que o Espírito Santo vai revelando para cada um de nós. Nós somos filhos amados. Eu brinco com ele. Eu sou poeirinha, mas uma poeirinha enamorada, né? Apaixonada, amada. É isso, somos uma poeira, um pó amado. Somos filhos do Altíssimo. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. É essa consciência que você é filho de Deus. Porque nós vivemos num mundo que apostou no exterior. Então, hoje o mundo nos puxa para fora. Tudo que é para viver é para fora. Então, o mundo fez você esquecer completamente da sua interioridade. Então, nós vivemos num mundo que faz com que a gente esteja voltado muito mais para aquilo que o mundo está ditando. Então, nós estamos vivendo a geração, e estamos envolvidos nisso, de uma superficialidade absurda e de uma exterioridade. A superficialidade e a exterioridade
faz com que o homem seja completamente disperso. O ser humano disperso, que não tem consciência daquilo que ele é, não busca nada dentro de si, ele vai buscar o que está fora. Então, a mídia o enlouquece, a tecnologia põe ele surtado, qualquer promoção, liquidação, ele já está lá dentro antes de começar. Porque ele busca só o que está de fora. E com isso ele se dilui, ele esvazia, ele empobrece, ele morre. Porque fica só no exterior. Então, a pessoa que vive só no exterior, ele só faz o que o barulho do mundo faz. Então, eu não sei mais o que eu penso, mas eu faço o que o mundo pensa, o que o outro grita, o que eu sigo o comportamento do mundo, eu já não tenho identidade. Eu sigo o mundo. Sabe adolescente que só anda em bando? Assim, veste tudo igual, faz tudo igual, tudo que um fala, todos falam, é mais ou menos esse modelo. Não pensamos mais, reagimos ao que o mundo fala, porque se eu não tiver igual, então estou discriminado. E a identidade de ser filho é diferente. Porque o que a proposta de Jesus traz hoje, né, que eu estou trazendo para que a gente pense é, volte para dentro de você. E descubra lá dentro do seu coração, um Deus que habita. Um Deus que habita. Volte para você ter intimidade com Ele. Volte para você conversar com Ele. Porque é de lá que você vai tomar as decisões mais importantes da sua vida. É de lá que você vai construir tudo que você quiser. É de lá. É de dentro do seu coração. Então, essa proposta que Jesus nos traz, na verdade, é uma nova proposta de vida. É uma nova experiência de vida. Porque eu não posso conviver com o Jesus que eu mal conheço. Um Jesus mal amado, mal conhecido, mal falado. Ele quer mudar essa história. Porque como é que nós vamos dar sequência em Jesus se eu não convivo com alguém e se eu não convivo com aquele que eu amo? Isso não dá sequência? Isso não dá liga? Eu só posso permanecer naquele que eu amo, naquele que eu sei quem é. Então, o que Jesus quer, Ele não quer que você só escute a palavra, mas que essa palavra só passe por você. Ele não quer que você repita com seus lábios. Ele quer que você se alimente disso, que você coma essa palavra e que o seu coração ferva quando escute e que você não fale com as palavras, mas fale com o seu coração. É viver Jesus sabendo de quem que você está dizendo. Falar, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o amor da minha vida, Ele é o centro da minha vida, é diferente. É diferente do que vir numa igreja porque falaram que você tinha que vir. Porque é uma obrigação. Não, você vem por paixão, é diferente. É diferente porque não, é muito mais do que só rezar. Não é só a volta pela oração, pela interioridade da oração. É também, mas é uma caminhada, é uma vida com Ele. É caminhar na certeza de uma presença. É isso que eu quero que vocês descubram. Vocês caminham na certeza de uma presença de um Deus que é vivo, que continua vivo. Mas que os únicos olhos capazes de o ver não é o olho humano. É o olho daquele que ama, é o olhar da fé, que você vai reconhecer aquele que não nos vai deixar órfãos, é a promessa do Senhor. Então, o que Jesus quer estabelecer conosco é uma relação que não vai acabar, por isso que Ele vai nos dar o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, porque é Ele que vai nos defender das coisas que podem nos afastar de Jesus, que a gente não sabe o risco que a gente passa. Só Ele conhece, só Ele sabe. Não entrem nisso, que isso é perigoso. Não entrem nisso, que vocês correm risco. É o Espírito da verdade que revela para nós, não só a nossa identidade, mas revela tudo mais. Porque hoje a gente caminha e as pessoas não sabem o quem são e muito menos sabem a que são chamados. O Espírito Santo vem revelar para nós a nossa identidade. Então, é uma proposta de vida que, independente do que a gente viver, Ele mantém em nós uma calma, uma harmonia, porque nós estamos centrados. Eu tenho um centro na minha vida, esse centro é Deus. Então, vem a tempestade que vier, que eu estou centrada. Eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor que caminha comigo. É essa nova consciência para fazer uma nova religião. É uma nova relação com Deus. Isso vocês vão colocar fogo no mundo, no dia que vocês descobrirem isso. Porque vocês vão viver a partir da consciência de uma presença de um Deus vivo. É diferente. Eu não vou viver daquilo que me falaram,
nem que escutei. Não vou viver ao redor de um Deus apagado, de uma religião morta, não. É de uma religião que põe fogo, sim. De um Deus que treme só de eu falar. Vou falar com Jesus agora e saber que Ele está ali para te ouvir. Saber que é um Deus que eu falo e Ele me escuta e responde. É uma outra proposta de vida, mas que o mundo não está pronto para escutar a verdade. Aliás, o mundo não dá conta da verdade. Mas é por isso que esse é um desafio do cristão. É um desafio nosso de quem aprendeu a viver a partir do Espírito de Deus. Mas isso só vai acontecer se a gente permanecer. É aquela imagem maravilhosa que Jesus fez da videira, que nós somos os ramos, que a seiva que nos nutre, que nos mantém, é o Espírito. Porque essa relação que Jesus propõe, Ele falou, porque eu vou para o Pai, e vocês vão estar em mim, e eu no Pai. O que estabelece essa relação nossa com o Senhor é amor, é isso que alimenta, é amor. Então, é a forma como a gente vai descobrindo que é amado, que a gente passa a amá-lo. É o Espírito que vai nos dar consolo na hora que a gente precisar, Ele que vai nos dar força, Ele que vai nos dar luz, vai nos dar coragem, fala de pé, é Ele. Jesus sabe que a gente precisa de um consolador, Ele sabe que a gente precisa de alguém que nos dê força, Ele sabe de alguém que precisa de alguém que nos sustente, nos anime, e fala, não desanima não, eu estou chegando, estou aí, daqui a pouco vocês vão me ver, que delícia vai ser isso, daqui a pouco estou chegando. Então, enquanto Ele não está chegando, o que nos cabe fazer? Cuidar das coisas como Ele gostaria que a gente cuidasse. É fazer a vida como Ele gostaria que a gente fizesse, se Ele estivesse no meio de nós. Então, é estabelecer uma nova relação com o Espírito Santo de Deus. É estabelecer essa relação de saber que esse Espírito vai me abrir para um Deus vivo. E eu digo para vocês, não tenham medo. Filó, mas se eu começar a conviver com Deus, Ele vai me tirar um tanto de coisa? Vai nada? Porque o dia que a gente começar a conviver com Deus de verdade, vocês vão entender que filho de Deus, está escrito na palavra, tudo pode, mas nem tudo deve. Tudo posso, mas nem tudo eu devo. Então, e a gente faz essas opções por liberdade e por amor. Então, ser cristão não é andar com um peso em cima de mim. Pode, não pode, isso não. Não, a gente sabe que tudo pode, mas não condiz com ser filho de Deus. É tão diferente, porque são opções que você faz na liberdade. Eu até posso, mas não fica bem para quem é filho de Deus. Né? Como me disseram uma vez, Filó, o problema na sua vida é Jesus. Filó, o problema não, Ele é a minha solução. Ele é o Senhor. Você não faz um tanto de coisa para Jesus, não. Não fica bem para um filho de Deus. Isso não me pesa, ao contrário. Isso liberta. Compreendem? É diferente você inserido no mundo e tomar atitudes que não está de acordo com o que o mundo está pedindo, mas está de acordo com o que Ele te ensinou. É muito diferente. Isso é livre. Então, a gente vai ter uma alegria na caminhada e saber que ser cristão, a opção de ser cristão, é uma opção de liberdade. Eu não tenho a opção de ser cristão por herança. Eu escolhi ser cristão. É diferente. Eu escolhi querer andar no caminho dele e caminhar na presença dele, é tão diferente. Como eu quero que vocês experimentem isso, acordar de manhã e falar as coisas que vocês estiverem fazendo durante um dia, e se lembrar de Deus no meio do trabalho de vocês, e lembrar que aquele olhar te acompanha de manhã, de tarde, de noite, e saber que você está caminhando na presença dele. Isso muda até o jeito de você andar. Você não tem dúvida. Você está até correndo, quando você lembra, fala, estou acompanhado, você fala, opa, eu desacelero. Opa, como é que eu estou? O que eu estou pensando? Você anda, você muda completamente tudo, porque você está na presença de um Deus vivo. Isso é um encanto. Isso, só Ele, né, só um Deus desse, que nos ama tanto, poderia ter o cuidado, a preocupação de cuidar de nós todos os dias. Falou, eu não posso desampará-los. Eu não fico fisicamente, mas eu dou o meu Espírito que vai sustentá-los, para que eles possam caminhar com a firmeza de saber que são filhos, que mesmo que passe 2000 anos como passou, eles não se esqueçam a identidade deles. Eles não esqueçam o quanto eles são amados, o quanto eu cuido, o quanto eu me preocupo, o quanto eu velo pela vida de cada um de vocês. Isso é uma coisa encantadora. Hoje, quando eu recebi a Eucaristia, eu falava com ele, esse mistério de te receber vivo, é de emocionar, de um Deus que
cuida, sustenta, alimenta. E se vem em nós, mesmo a gente não valer nada, ele é um tostão. O Senhor vem apesar de tudo. Eu falava, Jesus, a hora que eu vi um Senhor andando na minha frente, e ele andava com tanta dificuldade, eu falava com ele, falava, Jesus, é isso que diz, que a gente carrega um tesouro em vasos de barro. Somos o quê, Senhor? Nada. E o Senhor coloca o que tem de mais precioso em nós, que é o Senhor mesmo. É isso. É andar com essa certeza na vida de vocês. Isso muda completamente ser cristão. Isso muda completamente a religião. Porque a alegria que te invade, a certeza de onde você caminha e de tudo mais que vier na sua vida, você sabe quem você é, aonde você anda e para onde você vai. Você sabe o que você foi chamado. Sabemos a distância que nos tem ainda para cumprir aquilo que foi chamado. Mas é um desafio, porque a gente disse, eu quero. Eu quero, Jesus, caminhar com o Senhor todo dia. Eu quero viver não a partir do egoísmo, que nós estamos vendo aí que está trazendo no mundo, mas a partir da consciência de ser amado. De ser amado, e a resposta que eu tenho do amor que o Senhor me dá é poder amar o outro. Porque a gente precisa tanto transformar essa consciência, que hoje, né, a gente está vivendo uma situação tão difícil, todos nós acompanhando essa tristeza no país, a corrupção sem limite no país, e que esses dias eu falava lá na Santa Casa, que cada real roubado foi um que eles mataram, sem ter a noção que estão matando. Santa Casa fechou 400 leitos. Não sei quantas pessoas em férias coletivas que serão todas demitidas ao retorno, se não tiver um milagre. São 4 milhões por mês de medicamento. Isso não é uma brincadeira. Santa Casa é o lugar que acode a miséria de Minas Gerais. Todos os miseráveis, desvalidos, só tem um lugar que é a Santa Casa. Porque é um hospital onde tem tudo e nunca faltou nada para aquelas pessoas. Então, é de uma tristeza absurda a gente ter que dizer o dia inteiro no telefone, não. Porque eu sei que cada não que eu digo é alguém que morreu do outro lado. Segunda-feira eu tinha 3 mandatos judiciais. Meu chefe falava, Filó, como é que nós vamos fazer? Eu falava, quem vamos tirar? Se o juiz vier, vai ter que escolher quem morre para colocar outro, porque o CTI está lotado. Não há quem tira. Não há. E aí você vê de um lado os absurdos que a gente vê, né? Porque eu trabalho na outra ponta. Eu trabalho na ponta do miserável. Eu trabalho na ponta onde tudo acaba. Porque o grande prejudicado é sempre o pobre. Eu estou lá na outra ponta, uma realidade que vocês não têm dimensão dela. Vocês não têm nem noção do que é. Eu estou lá na outra ponta, aonde a gente... nós já trabalhamos no limite. Lá respirou, o coração bateu, sai, porque tem que entrar outro para salvar. Nós trabalhamos assim, salvou, sai. Risco iminente de vida, fica. Saiu do risco, sai, porque tem que entrar outro. E a situação é grave, ter que negar todos os dias. Estamos negando atualmente porque realmente não temos vaga, mas Santa Casa não tem dinheiro para nada. Então, é muito triste ver que eu posso escolher a minha vida para viver absolutamente e viver a partir do egoísmo e não dar, e ter uma vida absolutamente estéril, que não vai dar nenhum fruto. Mas eu posso fazer opção, mesmo no meio disso tudo, de fazer opção pelo amor, de fazer opção pela solidariedade, de cuidar daqueles que precisam de nós, de trazer para o mundo uma nova consciência, que Deus não é um detalhe, Deus é real. A vida espiritual é real. Que a proposta de Deus conosco é eterna. Não terem medo de dizer isso. Não tenham medo de afirmar isso. Não tenham medo de dizer que aquele que te traz uma alegria, uma luz, uma calma, apesar de tudo, é a certeza de um Deus vivo, que está vendo tudo isso. E que eu tenho certeza que teremos uma resposta absoluta. Porque creio nele, sei que tudo isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Mas que nós, como cristãos, hoje, filhos amados, somos convidados a viver agora, essa semana, a partir de um novo olhar. Experimentem a presença de um Deus vivo. Esse é o nosso grande desafio. Se abram para Ele.
Aceite sair do superficial. Aceite sair daquilo que está de fora. Volte para dentro do seu coração. Se descubra aquele que está lá guardadinho lá dentro, esperando a oportunidade de você falar, oi? Ele vai falar, uai, que bom que você chegou. Vamos conversar. Volta para ele. Volta para dentro de você e descubra quantas coisas estão guardadas dentro de você que você não tem consciência. Quantas intuições, quantos talentos, quantas coisas que Deus está esperando você se virar para que desperte em você, para que você possa cumprir. Quantas coisas guardadas que vão desabrochar. Quantas coisas dentro de nós enterradas, porque não temos essa consciência. Então, não vamos parar naquilo que estamos. Vamos hoje falar com Jesus. Dentro daquilo que eu estou, eu sei que o Senhor pode me alcançar. Eu posso me transformar. Transforma. Me dê a graça de voltar para dentro de mim. Me dê a graça de me interiorizar. Me dê a graça de te descobrir. Me dê a graça de fazer um caminho novo. Me dê a graça de viver a religião com uma alegria que contagie, com uma esperança que mexa com todo mundo. Semana passada, de acordo com aquelas notícias todas que aconteciam, tinha residente chorando tanto dentro do CTI, que eu falava, gente, o que está acontecendo que vocês estão chorando tanto? Porque já era uma tragédia atrás da outra. Eu falava, ai, Filó, o SUS vai acabar, o Santa Casa vai fechar, o mundo vai acabar. Eu falava, deixa eu contar com vocês. Senta todo mundo, para de chorar, primeiro. E segundo, escuta. A palavra do Senhor é, não perturbe o vosso coração. As notícias vão chegar, os tumultos vão acontecer, mas nós sabemos a quem pertencemos. Nós sabemos o centro, aqui onde estamos plantados, porque o dia que a gente descobrir, vocês vão entender que esse coração, esse centro, é a terra onde eu estou plantado e, ao mesmo tempo, é a fonte que me sacia a sede. Compreendem? É só Ele que é o Senhor, que pode me sustentar e falar, está com sede, vem cá, tome dessa água, que vai te dar força. É assim. Então, que vocês tenham coragem de anunciar e não ter medo de dizer, não tem mais. O Senhor disse, não vos deixarei órfãos. E Ele está cuidando de cada um de nós. Então, que hoje, nessa noite, abençoada porque Ele aqui nos trouxe, que você possa sentir no seu coração, que Deus nos conceda essa graça, dessa presença. Essa presença viva, de um Deus vivo, e que se de repente, enquanto você estiver em oração, você sentir um fogo a te queimar, é só para te mostrar que é assim que Ele vem. É um fogo que nos queima mesmo, é um calor da presença, porque Ele é vivo, é um Deus vivo, ao nosso lado, a caminhar. Aproveite esse momento, fala com Ele tudo que você trouxe no seu coração, coloque no coração do Senhor, experimente dividir a sua vida com o único que tem a verdade de todas as coisas, com o único que pode transformar a sua vida, com o único que vocês cantaram. Não há nada que seja impossível ao Senhor. Coloca agora no coração dele e fala, Senhor, nos conceda essa noite, a cada um que está aqui, a cada um que nos ouve hoje, agora, a certeza dessa presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, eu sou Lourenço Filho, e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Você que chegou até aqui o final, eu quero te convidar a conhecer o meu canal de Cima dos Telhados, sempre com grandes pregações de grandes pregadores, doutora Filó, Frei Gilson, Padre Christian Shankar, Padre Paulo Ricardo. Eu faço algumas reflexões do Evangelho do dia. Quer dizer, este canal nasceu para anunciar, para levar, para proclamar Jesus vivo e Jesus reina no meio de nós. Para anunciar a misericórdia do Pai Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, eu te peço, você que está chegando pela primeira vez, não paga nada. Se inscreva, vem para a família de Cima dos Telhados. Ativa o sininho de notificações. Todas as vezes que a gente lançar um vídeo, você receber em primeira mão, tá bom? E compartilha. Vamos juntos anunciar o amor de Deus. Você que já é inscrito, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, meu irmão. Muita paz e muita saúde. Assiste o vídeo, compartilha. Quer dizer, vamos anunciar o amor de Deus. E olha só, meu irmão, minha irmã. Este vídeo da doutora Filó, quero deixar créditos
para o canal da Doutora Filó, aqui no YouTube, Doutora Filó Oficial, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal para que você conheça o canal da Doutora Filó. Vai lá, segue a mulher, é uma bênção, é uma maravilha, é uma unção de Deus, é a ação de Deus na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu te peço, vem para a família de Cima dos Telhados. Se Deus quiser, meus irmãos, logo logo a gente vai ter novidades aqui no nosso canal e eu vou passar para vocês em primeira mão, tá bom? Novidades boas, maravilhosas, se Deus quiser. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.